¿Crees en Dios, Viriba? Acho que sim. ¿Y tu Dios es bueno? Sei lá, mano. Não sei nem se eu sou bom. Olá, eu sou o Vinícius Calderoni e este é o 6º episódio do podcast de Pico da Neblina, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, Vini. Nossos convidados mais do que especiais, aqui do meu lado esquerdo, vestindo uma camisa do Juventus que vocês não estão vendo, o diretor-geral da série, Kiko Meirelles. Salve! E aqui do meu lado direito, o roteirista-chefe da história de um pequeno traficante de maconha e sua cruzada por uma vida fora do crime quando a erva é legalizada no Brasil, vestindo uma camisa azul sem estampa, Chico Matoso. Olá! Neste podcast vamos falar sobre cada episódio da série, além de explorar os bastidores e repercussões da história de personagens profundamente afetados com a mudança de uma lei. O episódio 6, intitulado Passarinho que Come Pedra, uma clara alusão ao perigo de comprar briga com a pessoa errada. Parece que tá todo mundo brincando com o perigo nesse episódio, né? Podemos comentar Vini em sua relação com o Castilho, o subprefeito, né? A Kelly, irmã do Biriba, cada vez mais arriscada na sua relação ali com o Nelsinho, o agiota, ela cada dia mais se endividando, tentando se manter nesse esquema de pirâmide, e ao mesmo tempo Salim e Bigato, quer dizer, Bigato é essa aproximação perigosa, insidiosa, esse cara que aponta talvez uma saída desse mundo dessa brutalidade, mas ao mesmo tempo também respondendo à brutalidade com mais brutalidade, na verdade, né? Quer dizer, uma falsa sensação de que o crime pode ser um local bucólico. Enfim, tá todo mundo brincando com o perigo, aqui aparentemente. se faz, aqui se paga. Exatamente. Seria o título Exatamente. mais explícito pro espectador. E um comentário que eu queria inserir no meio disso tudo é a quantidade de arcos que estão presentes nessa série, que é uma coisa... Charles Dickens da TV brasileira, assim. Eu acho que raramente a gente conseguiu fazer uma série... Girar tantos pratinhos ao mesmo tempo e personagens com arco tão profundo. E eu falei a gente só porque eu que me coloquei aqui, porque obrigado a vocês, que na verdade são os responsáveis por essa façanha. Então eu queria que vocês comentassem um pouco disso, um pouco desse momento em que todos os personagens começam a passar por ligações perigosas. Aqui a gente já ultrapassou a metade da história, né? E acho que é o momento em que tá ficando cada vez mais difícil voltar atrás, tá ficando cada vez mais difícil desfazer as coisas que foram feitas até aqui. A ideia para esse episódio, né, nessas tramas, era um pouco essa: colocar esses personagens nesses lugares cada vez mais amarrados, né? Sobre as tramas, foi um mega trabalho, assim. É muito difícil colocar de pé uma série de arco longo desse com tantas tramas, porque não é só uma questão de você criar boas tramas, mas tem uma questão de organização mental que você precisa ter, que é um exercício físico mesmo. Organização física também, né? Você que realmente, o jeito como você diagrama o quadro pode mudar a forma com a qual você enxerga a série, né? Você tem que construir a coisa de um jeito em que você sempre possa dar um passo atrás e olhar para as tramas e saber exatamente o que está acontecendo em cada uma delas. E é um trabalho de engenharia, assim. Mas que é muito prazeroso quando as coisas começam a se encaixar, quando você percebe que as tramas ganharam tração, assim. Aí é um momento em que você consegue tocar a história. Isso é uma coisa muito prazerosa quando acontece. Já parou pra pensar se ele descobre? Descobre o quê? Descobre o quê? Cara, só a gente que sabe, Will. Só eu e você, meu. Ele não vai descobrir nunca. Velho, passado é passado pra mim, entendeu? Eu já enterrei isso aí, cara. E foi só uma noite só. Só uma noite que te deu uma filha, Cala né, caralho? Cala a boca, Will. Cala a boca, cara. Para. Eu queria observar isso também, que durante muito tempo tem uma maestria na condução da trama da Kelly, que está o tempo inteiro ali perifericamente orbitando ao redor
do irmão, e ao mesmo tempo vão crescendo as atribuições, a importância, a ligação dela. Quer dizer, ela tá sempre, a trama dela tá sempre sendo cozida a fogo baixo, né? Assim, quer dizer, o tempo inteiro você tá vendo pequenas intervenções, você percebe que tem alguma estranheza na relação da filha, né? Em um dos episódios anteriores, a Gabriela, a filha mais velha, pergunta do pai, mas isso não tem um desdobramento e uma consequência, quer dizer, tem uma maestria nessa condução, e isso vai começando a dar frutos, vai começando a se adensar, né? Queria que vocês comentassem um pouco dessa personagem também, vivida pela Leila Moreno. Como é que ela pode tanto ser um pouco da escolha da Leila, que é uma figuraça maravilhosa e uma atriz incrível, mas também de como essa personagem vai ganhando uma densidade maior ao longo da trama. Tem uma coisa curiosa do processo aí. Esse é um episódio em que se revela, na verdade, o espectador mais atento já tinha percebido que segredo é esse que ia se revelar aqui no 6. Acho que é no segundo episódio, que é o momento em que a filha pergunta do pai, tarará, tarará. Algumas cenas mais tarde, o CD pergunta pro Salim, a irmã do coisa, com um ar assim de preocupação que parece ir além de um mero interesse sexual, enfim. Então tava ali uma pistinha para o espectador mais atento, provavelmente já pegou ali que aquele pai era esse. Aqui essa promessa se concretiza. Mas é o Billy Wilder, né? Deixa o espectador somar 2 mais 2, ele vai te amar por isso. Então o cara que falou eu acho que é, quando veio aqui falou eu sabia, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. E curiosamente, isso foi uma decisão tarde do processo, assim, de que o CD seria o pai da filha da Kelly. Durante muito tempo esse era um pai ausente que a gente não sabia quem era. E no final das contas, isso daquelas coisas como daquilo que eu tava falando do episódio 4, colou um monte de coisa na história, assim, que a gente também vai ver mais pra frente, mas resolveu muita coisa. E eu acho que tem essa questão da ligação da Kelly com a filha, de como é que se faz essa cumplicidade, essa filha que é um pouco exigente com a mãe de um jeito um pouco adolescente, né? Tem um pouco de uma certa rebeldia adolescente, um pouco de uma super exigência. E isso também é uma coisa que a gente vai ver desenvolvido mais pra frente nos outros episódios. Maravilhoso. E só, mais uma vez, elogiar a Leila, que acho que ela trouxe pra personagem uma vitalidade, uma vida, um brilho, assim, que a Kelly também, nas primeiras versões de roteiro, ela era um pouco mais infantil, um pouco menos... tinha menos cores internas e uma vida interna. E a Leila trouxe enfim, a última versão do roteiro, logo antes da gente filmar, e a Leila trouxeram, junto com os ensaios com a Leila, trouxeram um brilho pra personagem, uma vida interna e outros tons e outras cores que acho que só enriquecem a trama, enriquecem o todo. Embora a Kelly tenha tivesse sido criada lá atrás, a gente demorou muito tempo para achar ela, assim, enquanto personagem. E, de fato, a cereja do bolo foi a Leila, assim. Ela deu uma cara, um carisma, Muitas pessoas que assistem a série falam que adoram aquela irmã do Biriba, enfim, alguns... Ela tem poucas cenas, né? Isso... pessoas que estavam assistindo até o 5º, 6º episódio, até as últimas semanas, vinham me falar, pô... adoro aquela irmã do Biriba, pô, adoro quando tem cena com ela e tal, o que enfim, é muito legal, porque a gente inicialmente no roteiro não imaginava que era uma personagem que ia necessariamente cativar o espectador. A gente não queria que ela fosse a Skyler, que fala, não, cena da Skyler, claro, mas a gente não imaginou que ela fosse ter tanto carisma, e isso acho que tá muito na Leila, ela é muito carismática. Eu acho interessante porque ao longo do primeiro episódio até aqui, agora a gente tem essa revelação, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que aconteceu com esses dois. Eu fico sempre que ela indica assim, eu não gosto dele, eu tenho nojo dele, enfim, mas a gente não sabe se ela foi abusada, se foi um relacionamento mesmo ali consentido, fica meio no ar não na cabeça, mas no roteiro era pra ficar no ar também, ou é o espectador que... Olha, é daquelas coisas que
não fazia muito sentido a gente revelar coisas que os personagens já soubessem, ia soar muito expositivo, né? Ela dizer, nossa, eu conheci ele em tal, tarará, tarará. E não nos parecia importante nesse momento, assim. O que dá para entender é que foi um relacionamento rápido e que ela engravidou. E omitiu essa notícia da família inteira. O único cúmplice dele, inclusive, o único cúmplice dela é o Biriba. Esse é um segredo que eles compartilham. O cara mais associado à figura mais emblemática do crime organizado no bairro tem uma ligação umbilical, por assim dizer, com a família do Biriba e da Irene e da Kelly. E ao mesmo tempo, em paralelo, o nosso co-protagonista Salim tá ali, assim, nessa trama shakespeariana em relação a esse encontro do Bigato e a aproximação entre as famílias. E sobre isso a gente vai ouvir um sobe-som e depois a gente volta para conversar. Nossa, que lindo esse colar. Você gostou? Muito. O Bigato que me deu. Você lembra onde que ele comprou? Não, ele não foi em loja, não. Ele tava fazendo um corre aí com os camaradas há muito tempo atrás. Ele tava num corre com os caras e aí eles entraram na casa de uma velha, só que a velha tava lá dentro, né? Daí renderam a mulher, amarraram, e eu acho que ela ficou muito nervosa, teve um ataque do coração. Caiu dura no chão, puf! Aí ficou fácil, né? Nem precisou pedir. Fala com a naturalidade. É muito bom. Ela é ótima, ela é clown, né? Tem essa naturalidade de um lado e tem a Laura ali sendo impactada por esse discurso, né? Dessa mulher falando, um latrocínio que me rendeu um colar, pra ela isso não é nada normal. Ela fala, puf, não precisou nem pedir. É muito... Sim, a Paula é muito boa. E a gente entra nessa área assim, é possível ser ético e ser mulher de um traficante ao mesmo tempo? Que dilema, né? Esse é o momento, né, que quando o Salim tá querendo, ele acha que ele tá talvez encontrando uma saída ali, inclusive para a questão da dificuldade que ele tá tendo com a própria Laura, de ter pouco tempo, de estar se envolvendo numa coisa violenta e dela ter um pé atrás com tudo aquilo. Quando aparece o Bigato, isso parece uma abertura para um outro mundo. E aí, esse é o momento em que a Laura... Esse tiro no pé. Aí, dá de cara com a realidade, que as coisas não são bem assim. E eu acho que essa cena é muito legal e as atrizes estão maravilhosas, assim, porque o jeito natural com que ela descreve aquilo ali é isso, é mais um acontecimento, um trampo, né, que o marido estava fazendo, um freela, e aí aconteceu isso, e aí pra Laura isso bate fundo, né? Então, palmas pra Natália Ernesto, Paula Ravache. Aliás, a Natália também é um caso à parte, né? Porque a Laura... Muita gente vem me elogiar também e falar, que é aquela mulher do Salim? Que é a Laura? Ela é incrível. Não é verdade. É uma personagem que é pequena, tem poucas cenas, mas toda hora que ela aparece, ela tem um brilho. Mas eu acho que é o que o Vini tava falando aqui, elogiando vocês. Porque cada personagem, ele vai crescendo. Tipo, a Leila do primeiro episódio é completamente diferente de agora. E a gente vai criando... Não sei se a maneira como vocês desenvolvem essas nuances é uma coisa que provoca empatia no público mesmo. A gente vai se envolvendo, mesmo que sejam em pequenas quantidades ali. E vem a Laura também, que é cheia de questões, que já vem crescendo essa situação dela, não só de ser mulher de um traficante, de estar lidando com questões éticas ali, mas também tem questões da sexualidade dela, do fato dela vai ter um bebê, do fato dela ter outros desejos sexuais ao longo da trama. É tudo muito rico, né? O pai também, enfim, tem todas as nuances, eu acho que vão empitadinhas e que a gente vai pegando ali. Exatamente, a gente vai se enriquecendo por esse universo. Eu até queria concluir isso numa pergunta, se vocês acham que qual é a importância da força dos coadjuvantes numa série? E acho que um dos grandes trunfos aqui, acho que tá um tanto grande parte no roteiro, mas um pouco no elenco também, que é justamente dar para todos os personagens uma voz digna, uma voz, né? O vilão não é vilão, o vilão não é do bem ou do mal, ele tem os motivos dele, todo mundo faz o que tá fazendo porque enxerga sentido nisso. Não quero dominar o mundo, não quero destruir porque eu quero destruir. Não existe a destruição pela destruição. Ou todos os personagens, pelo menos essa tentativa, têm a sua motivação interna e isso tá claro pro espectador. O espectador não tá vendo alguém que quer só, enfim, um objetivo porque a função dele na história é ter aquele objetivo. Mas você enxerga, o Fernão não vai ser um vilão maquiavélico que quer ou ceder.
a vida dele é aquele é o jeito que age-se nessas situações, e ele precisa fazer isso, e ele vai, enfim, né? Eu acho que tem uma dignidade na forma com que os personagens foram tratados no roteiro e depois como cada ator entrou em cada personagem, que acho que ajuda a construir essa força e esse brilho dos personagens coadjuvantes. Eu acho que na verdade, assim, eu acho que o nome coadjuvante, às vezes, ele carrega uma coisa quase negativa, né? Quando, na verdade, o ator coadjuvante, na verdade, o personagem coadjuvante, ele só é um personagem que tem menos tempo de tela, mas ele é protagonista de sua própria história. Tem um momento em que a gente está olhando para a cara dele, olhando para a história dele. E a gente tem que acreditar naquilo. E principalmente se o tempo de tela for pequeno, ele tem que ter uma profundidade sugerida que nos aponte para um mundo interior rico, né? E estruturalmente falando, eu acho que é muito importante a gente, numa série como essa, de arco longo, de episódios de 1 hora, a gente ter subtramas interessantes, porque é sempre uma dança de tramas, né? Se a gente olhar para esse episódio 6, por exemplo, é um episódio em que, do ponto de vista do Biriba, tem pouco conflito, porque é o momento em que deu certo a loja. Deu certo a loja, ela tá funcionando. Finalmente ele fala, eu tô feliz aqui, esse é o momento em que... O grande problema dele é a maconha do Rossello que acabou, que é um problema, mas não é um problema do tamanho dos problemas que ele estava encontrando até então. O Piolho sossegou, né? O Piolho tá no canto dele. Aí as subtramas do Salim, por exemplo, elas ajudam a emprestar atenção, às vezes, para quando tramas principais estão menos... aquecido. Ou, por outro lado, como no caso de outros episódios, as subtramas ajudam a ressoar problemas ou conflitos do protagonista em outras histórias também. Então você sente o dilema do protagonista na cena do coadjuvante. Você sente, né? Você sente, né? Como no episódio 4, que fala-se muito sobre corrupção, todas as tramas falam sobre isso. Se fosse só do Biriba falando do fiscal e a trama do Salim não tivesse nada a ver com isso, o episódio ia ficar um pouco mais esquisito em termos de unidade. Como uma orquestra, né, Kiko? Assim, como uma orquestra. Você abaixa ali os metais, você sobe os violinos, abaixa os metais. Tá se comparando a um compositor, ele é humilde. A humildade de Chico Matoso, roteirista-chefe. O maestro, a orquestração, né, dos elementos. É daí que vem o termo maestria, não é isso? É por isso que a gente fica... Bom, então estamos acompanhando aqui a trajetória de Biriba, estamos acompanhando a trajetória de Salim, estamos acompanhando todas essas tramas paralelas se reaquecendo. E dentro dessa trama paralela tem um acontecimento importante, que é nessa aproximação de Piolho com Irene, né, a mãe do Biriba, acontece um ponto culminante dessa relação maternal que vai se estabelecendo, a revelia do Biriba, que é o momento em que ela mostra a arma do pescoço ao Piolho, nesse momento, e ele, que desde a primeira aparição, o Piolho já identifica o Biriba como filho do pescoço. E o Biriba passa a série inteira tentando, né? Quer dizer, desde o princípio ele tá querendo se desassociar dessa imagem, sair, porque isso é toda a herança criminosa da qual ele quer se afastar. E o Piolho justamente cultiva e cultua aquilo. E nesse momento ele ganha, ela mostra a arma a ele e ele percebe essa possibilidade ali de dar um rolê. Ele convence a ela de que ele pode levar a arma pra limpar, pra dar um trato, e isso faz com que ele aconteça uma inflação no seu ego, por assim dizer, para usar um termo mais psicanalítico, e ele começa um pouco a brincar de Deus ali no seu microcosmo, no seu pequeno universo. Isso quase como que a arma o travestindo da aura de Exatamente. Deus que o próprio pescoço tinha na cabeça dele, né? E que é uma coisa forte, essa coisa do universo da arma, sendo uma... Poder sem limites. Um poder sem limites, né? Essa sensação de que você está interferindo na vida, de que você está escolhendo o destino, você é um portador de algo que interfere no destino dos outros, né? No caso do Piolho, de ser alguém ali, de alguma maneira, né? Quando ele tá com a arma, ele é alguém, né? E eu não sei quanto que dá pra perceber isso, mas essa arma ali no vídeo, não sei quanto que dá pra ver, mas
Essa arma realmente ela é muito grande. Era uma arma que ela é gigante, ela é muito maior que outras armas. Ela é mais gorda, ela é mais comprida. Não sei se vendo, eu não sou um grande conhecedor de arma, então vendo no vídeo pra mim nem parece. Mas se a gente pegava ela e outras, ela é realmente monstruosamente maior. Então ela tem, além de tudo, ela tem esse peso. Ela é meio chocante. E eu queria até fazer esse parênteses de filmar com armas, né? Isso também tem isso é um pequeno parênteses, mas isso tem também, provavelmente, vocês filmaram com armas reais ou que precisam de liberações e essas coisas todas, né? Provavelmente. Tem sempre a gente chama o cara que tem, são sempre 2 ou 3 fornecedores que tem armas. Essa especificamente, a gente queria essa específica, porque ela é um modelo X e tal, lá que a gente tava atrás. E tem sempre os caras que vêm com a arma, que vêm com, enfim, mas... É sempre uma galera que gosta muito de arma, que são os caras que têm arma. Então é sempre... A gente nem quer ficar filmando muito com a arma pra não... Enfim, mas é isso aí. E essa arma é que dá um pouco essa dimensão de um empoderamento e de uma... É como se ele se apossasse da própria identidade, na verdade. É quase como se aquilo fosse ali ele tá tirando o RG, né? Parece, assim. É uma espécie de um rito de passagem do Piolho. E é uma sequência, inclusive... filmada, esse momento quando ele vai dar um rolê com a arma, assim, propriamente, e que culmina ali numa cena bastante forte dele, né, fazendo sexo com uma... E tirando a foto, e mostrando a arma. Eu acho a montagem desse momento, eu acho muito interessante, né? O paralelo dele, ele indo pro pancadão com a arma e o Biriba indo com a maconha e a Marcela indo pra casa no interior. Eu acho que, enfim, o jeito com que o Rodrigo Pesavento, o diretor, e o montador, o Chicão, construíram esse paralelo, eu acho muito interessante e muito habilmente filmado, assim. Acho mostrar esses dois mundos e o jeito com que a trilha vai de um para outro e... Enfim. É um contraste bastante chocante. Né? Exatamente. É o momento mais aflitivo. Realmente eu tive vontade... Na verdade, eu passei um pouquinho aquela cena que ele tava com a arma, porque pra mim parecia muito que, de alguma maneira, ia... Como é que eu vou dizer? Atirar. E... Sabe que até o penúltimo corte, ele chegava a atirar na menina caía no chão e ele saía correndo. Mas aí a gente tirou esse momento, ele não chega a atirar e a arma não chega a disparar. Mas tinha esse momento, a gente achou que, enfim, não era bom. E é mais forte ficar latente essa possibilidade, né? É muita aflição pra mim. Assistindo aquilo. E tem todo o romantismo do lado do Biriba, exatamente. Do Biriba, que tá tudo bonitinho, e depois vai pro outro, e eu falei assim... Isso acentua a crueza né? Enfim, ok. E no meio de tudo isso, vamos a mais um Sobe Som. O que foi? Sei lá, mano. Minha vida inteira eu sempre me fodi, tá ligado? Agora parece que as coisas estão dando certo. Pode parecer loucura, mano. Mas eu tô feliz pra caralho. Linda cena que vocês não estão vendo. Onde foi filmada essa cena? Foi filmado, acho que no Guarujá, em São Pedro. Belíssimamente fotografada, uma trilha, um momento idílico. Eles acabaram de fumar, né? A imagem também fica com as tarjas em cima e embaixo, né? Com o olho apertadinho também. Exatamente. Que nem eles. Um momento muito idílico e justamente um respiro pra gente. E justamente porque a gente veio desses momentos de crueza e tantas vezes a gente ficou tenso. Acho que vale um pequeno parênteses aqui da nossa... A gente comentou num dos episódios anteriores aqui do nosso podcast que... Nossa, eu tô me incluindo. O podcast é do Vini. É do Vini. É seu. Que a gente, no processo de escrever o roteiro, a gente teve uma consultoria da Vivi Pistache e do Douglas Belchior, duas pessoas ligadas ao movimento negro, pra eles fazerem uma análise inteira do roteiro, dos personagens. E a Marcela foi uma personagem que mudou bastante essa cena, e tá refletido nessa cena o que ela mudou. Você quer contar pra gente, Chico? Originalmente ela era branca, por uma contingência, porque a gente achava que seria a clientela da loja. Na Vila Madalena, etc. E a Vivi, uma das observações dela foi que poderia ser mais interessante para a história se não só a Marcela fosse negra, como se eventualmente ela fosse adotada. Na verdade, aí a gente pensou, e se ela fosse adotada? Porque daí ela cresceu um pouco naquele ambiente e, enfim, e aí a personagem acabou virando o que ela é hoje. E aí a gente criou aquela... Porque, na verdade, já existia também aquele momento de
pequeno momento de constrangimento do Biriba com os pais da Marcela, em que eles parecem... Ser legais demais estão tentando, e não conseguem. Essa coisa assim de uma certa... do progressivismo da Vila Madalena, assim, que sente que consegue ser empático com o outro, mas sem exatamente entender o que é o outro, né? E aquela era uma cena que a gente gostava muito. Então a gente acabou fundindo a sugestão da Vivi com essa nossa coisa, transformando a personagem da Marcela numa personagem adotada. E aí criou-se também esse diálogo em que ele pergunta, em que ela fala: você queria que eu dissesse o quê pra você? Você queria que eu me apresentasse? Falasse: oi, Marcela, sou adotado. Enfim. É que é isso, só acho interessante contar esse momento enfim. E outra curiosidade besta da cena anterior, a cena deles essa cena que o Chico comentou, do conversa com a família e tal. A atriz que interpreta a mãe da Marcela, Clarice Nisquier, é excelente atriz, e eu lembro que o Luiz Navarro ficou encantado por ela, que ela é realmente brilhante, e ele ficou: nossa, ela é incrível, foi demais fazer a cena e tal. Enfim, foi muito legal conversar com ele depois que eles tinham filmado essa cena. Que ele, o que vai usar? A gente improvisou um monte, ela é demais e tal, você tem que pôr mais cena com ela depois. Enfim, foi muito legal de ver ela atuando, né? Ele atuando com a atriz do calibre dela, que ela é incrível. Foi legal de ver a cara dela. Isso é mais um desses sabores que a gente falou, né? Quer dizer, é isso, uma atriz que tá presente em uma cena da série, né? Os pais da Marcela aparecem em uma única cena da série inteira, e é uma cena muito boa, muito, muito saborosa, na verdade, que reverbera e que ilumina tantos aspectos da própria Marcela, né? Tudo isso que tá orbitando e a gente não tá muito sabendo. Muitas vezes na teledramaturgia no Brasil a gente acaba caindo em... É isso, os coadjuvantes às vezes são relegados à condição de... só porque é coadjuvante, né? Aí não se dá a atenção necessária tanto na escolha do elenco quanto na dramaturgia e no texto, e empobrece o todo, porque, né? Se quem apoia a história você não acredita, o todo também fica comprometido, né? E dessa cena idílica, linda, onde a gente diz: finalmente as coisas estão se abrindo na vida de Biriba, finalmente tudo vai se iluminar e tudo vai... Né? Iluminar, enfim. Vai, né? Mas vai depois ficar com a fumaça bem escura. Exatamente. Mas a luz não vai ser uma luz muito legal. Exatamente. O tipo de luminosidade que a gente espera que venha na vida do Biriba não é o melhor possível, porque na cena seguinte, ele voltando para São Paulo, depois dessa visita idílica à praia, desse momento maravilhoso, ele percebe que a loja pegou fogo. E assim o episódio Mas a gente não se sabe encerra. exatamente o tamanho do estrago. A gente sabe que tem Sim. um caminhão de bombeiro. Pois é. Então, é difícil dizer isso, porque agora fazer aquela pergunta que eu tenho sempre feito em todos os episódios parece ser um pouco complicada, porque dizer o que vocês esperam no próximo episódio é necessariamente dar um spoiler, né? Não, acho que eu diria que não pro do episódio 7, mas daqui até o fim da temporada, o fogo vai comer. Não tem... Ele acabou de inventar uma expressão idiomática. Não é o bicho vai pegar, Nem o couro vai o couro comer. vai comer, é o fogo vai comer. Esse fogo que tem fome é o que nos interessa. E arde sem se ver. Isso arde sem se ver. E aí, com um beijo a Luiz de Camões, a gente encerra mais um episódio Sem nenhum sentido. E é importante, assim, esse final mais surrealista, mais dadaísta, vocês chamem como quiserem. Então eu gostaria de fazer sempre o meu alerta para vocês ficarem ligados, porque no 7º episódio de Pico da Neblina, sem dar spoiler, mas dando algum sabor, Vini fica dividido entre seu pai e Biriba após o incêndio, que não sabemos quais são as proporções, e a tensão entre Biriba e Piolho atinge um ponto crítico. Lembrando, a primeira temporada de Pico da Neblina está disponível na HBO Go. Minha gente, eu sou Vinícius Calderoni, estarei por aqui com Camila Silva, Kiko Meirelles, Chico Matoso, acendendo o debate sobre Pico da Neblina. Até lá!